Leitura do livro Cântico dos Cânticos, um convite para viver em união e comunhão profunda com Deus, do irmão Hudson Taylor. Seção 1. A vida sem satisfação e a solução para isso. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 2, versículo 7. É fácil reconhecer que é a noiva quem fala nos versículos 2 a 7. As palavras não são aquelas de alguém morto em ofensas e pecados, para quem o Senhor é como raiz de uma terra seca, sem aparência nem formosura. A noiva teve seus olhos abertos para contemplar sua beleza e anela por usufruir mais plenamente do seu amor. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. E assim começa um estágio diferente no desenvolvimento da vida da graça na alma. E esta experiência registrada é uma espécie de garantia divina ao desejo por sensíveis manifestações de sua presença, sensíveis comunicações do seu amor. Mas não foi sempre assim com ela. Outrora, ela estava satisfeita em sua ausência, e outro relacionamento com outras ocupações a satisfaziam. Mas agora isso não pode ser mais assim. O mundo não pode mais ser para ela o que já foi. A noiva aprendeu a amar ao seu Senhor e nenhum outro relacionamento que não seja com ele pode satisfazê-la. Suas visitações podem ser ocasionais e breves, mas são preciosos momentos de deleite. Esses momentos são lembrados com prazer nos intervalos, e a repetição deles é muito desejada. Não há qualquer satisfação real sem sua presença, e ainda, ai dela, ele não está todo o tempo com ela. Ele vem e vai. Agora sua alegria está um céu abaixo, mas novamente ela está anelando e anelando em vão por sua presença. Tal qual as marés que sempre mudam, a experiência dela é como o fluxo e o refluxo de uma maré. Pode mesmo ser que a inquietação seja a regra e satisfação seja a exceção. Não há solução para isso? Isso teria de continuar assim? Teria ou poderia ele ter criado esses anelos insaciáveis apenas para serem uma tortura? Estranho realmente seria se este fosse o caso. Entretanto, não há muitos do povo do Senhor cuja experiência habitual corresponde à dela. Eles não conhecem o descanso, a alegria de permanecer em Cristo, e eles não sabem nem como alcançar isso, nem porque isso não é deles. Há muitos que olham para trás, para os tempos de delícias do seu primeiro amor, muitos que, longe de encontrar a sua mais rica herança em Cristo, estão até mesmo conscientes de que perderam seu primeiro amor e podem expressar sua experiência em triste lamento. Onde estão as bem-aventuranças que eu experimentei quando inicialmente conheci o Senhor? Outros, que talvez não tenham perdido o seu primeiro amor, podem ainda estar sentindo que as interrupções ocasionais à comunhão estejam se tornando cada vez mais insuportáveis à medida que o mundo se torna algo menor para eles e o Senhor maior. Sua ausência é uma aflição cada vez mais intensa. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar! Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Como seria bom se o amor dele fosse forte e constante como o meu, e que ele nunca retirasse de sobre mim a luz do seu rosto. Pobre equivocada! Há um amor muito mais forte do que o teu esperando, anelando por satisfação. O noivo está esperando por ti todo o tempo. As condições que impedem sua aproximação são todo o tempo de tua própria autoria. Tome a correta posição diante dele e ele estará mais do que pronto, mais do que contente em satisfazer teus mais profundos anelos e todas as tuas necessidades. O que poderíamos pensar de alguém já comprometido com o noivo, cujo conceito e vontade própria impedem não apenas a consumação de sua própria alegria, mas a dele que deu a ela seu coração? Apesar de nunca achar descanso em sua ausência, ela não pode confiar totalmente nele e ela não abre mão de seu próprio nome, seus próprios direitos e possessões, sua própria vontade, a ele que se tornou necessário para a sua alegria. Ela, de bom grado, o requestaria totalmente, sem entregar-se completamente a ele, mas isso não pode nunca ser assim.
Enquanto ela mantém seu próprio nome, não pode nunca requerer o dele. Ela não pode prometer amar e honrar, se não prometer também obedecer. E até que seu amor alcance o ponto de rendição, ela terá de permanecer uma amante insatisfeita. Ela não pode, como uma noiva satisfeita, achar descanso na casa de seu marido. Enquanto ela mantém sua própria vontade e o controle de suas possessões, tem de se contentar em viver de seus próprios recursos. Ela não pode reivindicar os dele. Poderia haver uma prova mais triste da extensão e da realidade da queda do que a profunda falta de confiança em nosso Senhor e Mestre que nos leva a hesitar em nos darmos totalmente a Ele, temendo que Ele possa requerer algo além de nossas forças ou pedir alguma coisa que acharíamos difícil dar ou fazer? O real segredo de uma vida insatisfeita está, muito frequentemente, em uma vontade não rendida. E, todavia, quão tolo bem como tão errado é isso? Ou que conhecemos a nós mesmos melhor que Ele? Como a nossa desconfiança deve ofender e ferir mais uma vez o terno coração daquele que foi por nós o homem de dores? Quais seriam os sentimentos de um noivo humano se ele descobrisse que sua noiva eleita estava temendo casar-se com ele, com receio de que, quando tivesse poder, ele poderia tornar a vida dela insuportável? Todavia, quantos dos remidos do Senhor não o tratam exatamente dessa maneira? Não é de se admirar que eles não estejam nem felizes nem satisfeitos. Mas o verdadeiro amor não pode estacionar, ele tende a aumentar ou diminuir. O amor divino sempre nos cativará, apesar de todos os medos injustificados do nosso pobre coração. A noiva exclama: suave é o aroma dos teus ungüentos. Como um unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Não havia um unguento tal como aquele com o qual o sumo sacerdote era ungido. Nosso noivo é tanto um sacerdote como um rei. A noiva temerosa não pode se desfazer totalmente de seus receios, mas a falta de paz e o anelo tornam-se insuportáveis, e ela resolve render-se totalmente, e aí poderá segui-lo integralmente. Ela submeterá todo o seu ser a ele, coração e força, influência e possessão. Nada pode ser tão insuportável quanto a sua ausência. Se ele a guiar para outro Moriá, ou até mesmo a um Calvário, ela o seguirá. Leva-me tu, correremos após ti. Mas o que vem a seguir? Uma maravilhosa e feliz surpresa. Nem Moriá, nem Calvário. Ao contrário, um rei. Quando o coração se submete, então Jesus reina. E quando Jesus reina, há descanso. E para onde ele dirige sua noiva? O rei me introduziu nas suas recâmaras. Não primeiramente a sala do banquete, isso acontecerá no devido tempo, mas primeiro estar a sós com ele. Quão perfeito! Poderíamos ficar satisfeitos em encontrar alguém amado somente em público? Não, nós queremos estar com ele à parte e tê-lo exclusivamente para nós. Assim é com o nosso Mestre. Ele toma sua noiva, agora totalmente consagrada, à parte para experimentar e desfrutar as intimidades sagradas de seu maravilhoso amor. O noivo da igreja anela por comunhão com seu povo mais do que eles anelam por comunhão com ele e frequentemente tem de clamar: mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Não estamos nós muito mais prontos a buscá-lo em razão de nossas necessidades do que para sua alegria e prazer? Isso não deveria ser assim. Nós não apreciamos crianças egoístas que pensam apenas no que podem obter de seus pais e não têm nenhum pensamento quanto a agradá-los ou a servir-lhes. E não estaremos nós correndo o risco de esquecer que agradar a Deus significa dar a Ele prazer? Alguns de nós olham para trás no tempo em que as palavras agradar a Deus significavam apenas não pecar contra Ele, não ofendê-lo. Mas seria o amor dos pais terrenais satisfeito apenas com a simples ausência de desobediência? Ou um noivo se satisfaria se a noiva só o buscasse para suprir as necessidades dela? Uma palavra sobre a devoção matinal caberia bem aqui.
Não há hora mais bem empregada do que a primeira hora do dia dada somente a Jesus. Será que damos suficiente atenção a essa hora? Se possível, ela deveria ser cumprida, nada pode substituí-la. Nós temos que investir tempo para sermos santos. Um outro pensamento. Quando trazemos nossas questões a Deus, será que muitas vezes não vamos adiante e fazemos outra petição ou deixamos a comunhão sem esperar pelas respostas? Será que isso não mostra uma pequena expectativa pelas respostas e pouco desejo por elas? Será que gostaríamos de ser tratados assim? Uma espera silenciosa diante de Deus nos pouparia de muitos erros e muitas dores. Nós encontramos a noiva fazendo uma feliz descoberta de um rei, seu rei, e não de uma cruz como ela esperava. Esse é o especial resultado de sua consagração. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho, não é sem razão que te amam. Outra descoberta não menos importante a aguarda. Ela viu a face do rei, e como o sol nascente revela o que estava escondido na escuridão, assim a sua luz revelou-lhe a sua cor escura. Ah, eu sou morena, ela lamenta. Mas formosa, exclama o noivo com incomparável graça e ternura. Ela continua. E ainda morena como as tendas de Quedar. E ele responde. Porém, para mim, tu és formosa como as cortinas de Salomão. Nada leva a alma a uma posição humilde como a sagrada e íntima comunhão com o Senhor. Entretanto, há uma doce alegria em sentir que Ele sabe de tudo e mesmo assim ainda nos ama. Coisas antes chamadas pequenas negligências são vistas com outros olhos no secreto de sua presença. Ali nós vemos o erro, o pecado, de não guardarmos nossa própria vinha. Isto a noiva confessa. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Nossa atenção é chamada aqui a um perigo que sobressai atualmente. A intensa atividade de nossos dias pode nos levar ao zelo em serviço e a negligenciar a comunhão pessoal, mas tal negligência não somente reduzirá o valor do serviço, mas tenderá a nos incapacitar ao mais elevado serviço. Se nós zelamos pelas almas de outros, mas negligenciamos a nossa própria, se estamos buscando remover o argueiro dos olhos dos outros irmãos descuidados das trevas em nossos próprios olhos, nós frequentemente ficaremos desapontados com nossa falta de poder para ajudar nossos irmãos, enquanto o nosso Mestre não ficará menos decepcionado conosco. Não nos esqueçamos nunca de que o que somos é mais importante do que aquilo que fazemos, e que todo fruto gerado fora da permanência em Cristo será um fruto da carne e não do Espírito. O pecado de negligenciar a comunhão pode ser perdoado, mas ainda o efeito dele fica permanentemente, como feridas que são curadas, mas deixam cicatrizes. Agora chegamos a uma doce evidência da realidade da união de coração da noiva com seu Senhor. Ela é uma com o bom pastor. De imediato, seu coração vai intensivamente alimentar o rebanho, mas ela deseja trilhar os passos dele, a quem ama, e não trabalharia sozinha, nem em outra companhia que não fosse a dele. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Ela não confundirá a companhia de seus servos com a de seu mestre. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisaduras dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Essas são as palavras das filhas de Jerusalém e respondem corretamente aos questionamentos dela. Que ela demonstre seu amor ao seu Senhor ao alimentar suas ovelhas, ao apacentar seus cordeiros. Veja João, capítulo 21, versículos 15 ao 17. E ela não precisará temer perder a sua presença.
Ao compartilhar com outros pastores o cuidado por seu rebanho, ela encontrará o pastor-chefe ao seu lado e desfrutará os sinais de sua aprovação. Isso será serviço com Jesus, bem como para Jesus. Mas muito mais doce do que a resposta das filhas de Jerusalém é a voz do noivo, que aqui fala agora. É um fruto vivo da unidade de coração com ele que faz com que o seu amor irrompa nas palavras cheias de alegria dos versículos 9 a 11. Não somente é verdade que o nosso amor por nosso Senhor será manifesto ao alimentarmos suas ovelhas, como também ele, que quando estava na terra, disse: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, tem o amor do seu coração inflamado e frequentemente revela-se a si mesmo, de maneira especial, àqueles que estão ministrando a outros para ele. O elogio feito à noiva no versículo 9 é de admirável propriedade e beleza. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Lembrem-se de que, originalmente, os cavalos vieram do Egito e que os puros sangues, ainda encontrados na Arábia, foram trazidos durante o reinado de Salomão por seus mercadores para todos os reis do Oriente. Aqueles selecionados para os carros de Faraó eram não apenas os de mais puro sangue e perfeitos em suas proporções e simetrias, mas também perfeitamente treinados, dóceis e obedientes. Eles não conheciam nenhuma outra vontade a não ser a do condutor da carruagem, e o único objeto de sua existência era transportar o rei onde quer que ele fosse. Assim deveria ser com a Igreja de Cristo. Um corpo com muitos membros, habitado e guiado pelo Espírito, retendo cabeça e não conhecendo nenhuma outra vontade a não ser a dele. Seus rápidos e harmoniosos movimentos deveriam levar o seu reino a se expandir pelo mundo. Muitos anos atrás, um amado amigo que retornava do Oriente pela via terrestre fez a jornada de Suez ao Cairo na incômoda diligência que era usada naquela época. Ao embarcar, os passageiros tomaram seus lugares e aproximadamente 12 cavalos jovens e bravios estavam atrelados com rédeas ao veículo. O condutor tomou seu assento e estalou seu chicote, e os cavalos partiram depressa, alguns para a direita, alguns para a esquerda e outros para a frente, fazendo a carruagem partir com um pulo e subitamente parar, arremessando primeiramente aqueles que estavam no assento da frente ao colo dos que estavam assentados atrás e depois ao contrário, jogando-os de trás para a frente. Com a ajuda de árabes competentes, que corriam de cada lado para manter os agitados animais avançando na direção certa, os passageiros eram arremessados e golpeados com solavancos, moídos e sacudidos, até que ao chegar ao seu destino, eles estavam tão exauridos e doloridos que nem podiam ter o descanso de que tanto precisavam. Não é a Igreja de Deus hoje mais parecida com estes cavalos sem treino do que com as éguas dos carros de Faraó? E quando vontade própria e desunião estão aparentes na Igreja, não é de se admirar que o mundo ainda esteja a jazer no maligno e que as grandes nações pagãs mal sejam tocadas. Mudando o seu sorriso, o noivo continua. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. A noiva não é apenas bela e útil ao seu senhor, ela está também adornada e é o prazer dele acrescentar a ela mais adornos. Os seus presentes não são flores perecíveis, nem berloques destituídos de valor. O mais refinado ouro, a mais pura prata e as mais preciosas e duráveis joias são os presentes do noivo real para a sua esposa. E estes, trançados entre os cabelos dela, aumentam o prazer dele que os concedeu. Nos versículos 12 a 14, a noiva responde: Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. É na presença dele e por sua graça que qualquer fragrância ou beleza que possa ser encontrada em nós é manifesta. Dele como a fonte, através dele como instrumento e para ele como sua finalidade, é tudo aquilo que é gracioso e divino. Mas ele mesmo é muito melhor do que toda a sua graça que age em nós.
O meu amado é para mim como um saquetel de mirra posto entre os meus seios. Como um racimo de flores de rena nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. Bom é quando os nossos olhos estão saciados com a sua beleza e o nosso coração preenchido com ele. À medida que isso for real em nós, reconheceremos a recíproca de que seu grande coração está preenchido conosco. Observe a resposta do noivo. Eis que é formosa, ó querida minha, eis que é formosa, os teus olhos são como os das pombas. Como pode o noivo de fato usar tais palavras sobre alguém que se reconhece como morena, como as tendas de Quedar? E ainda mais fortes são as palavras do noivo no versículo 7 do capítulo 4. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Encontraremos explicação para isso em 2 Coríntios capítulo 3. Moisés, ao contemplar a glória divina, ficou tão transformado que os israelitas não aguentaram olhar para a glória de sua face. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O brilho captado da glória do Senhor transforma-nos para a glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Todo espelho tem duas faces. Uma é opaca, não refletora e cheia de manchas. Porém, quando a face refletora está voltada para nós, não vemos nenhuma mancha, mas vemos a nossa própria imagem. Portanto, enquanto a noiva se deleita com a beleza do noivo, ele contempla sua própria imagem nela. Ali não há nenhuma mancha, tudo é formoso. Que possamos todos sempre refletir essa imagem para que ele a contemple e para o mundo no qual nós vivemos com o real propósito de refleti-lo. Note novamente as palavras dele. Os teus olhos são como os das pombas, ou tu tens olhos de pomba. O falcão é um belo pássaro e tem belos olhos, vivos e penetrantes, mas o noivo não deseja olhos de falcão em sua noiva. Os delicados olhos da inocente pomba são os que ele admira. Foi como uma pomba que o Espírito Santo veio sobre ele em seu batismo, e o caráter de pomba é o que ele busca em cada de um do seu povo. A razão pela qual Davi não teve permissão para construir o templo foi muito significativa. Sua vida estava longe de ser perfeita e seus erros e pecados foram fielmente registrados pelo Espírito Santo. Eles trouxeram sobre ele os castigos de Deus, porém não foi nenhum de seus erros que o desqualificou para construir o templo, mas foi o seu espírito de guerra, e isso apesar de muitas de suas batalhas, se não todas, terem sido para o estabelecimento do reino de Deus e o cumprimento de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Somente Salomão, o príncipe da paz, poderia construir o templo. Se nós quisermos ser ganhadores de almas e edificar a igreja, que é o seu templo, prestemos atenção nisto. Não é por meio de discussões ou argumentos, mas é exaltando a Cristo que poderemos atrair os homens a Ele. Agora chegamos à resposta da noiva. Ele a chamou de formosa, sabiamente e bem, ela responde. Como és formoso, amado meu! Como és amável! O nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. As últimas palavras são frequentemente citadas como sendo do noivo. É a noiva quem fala, na verdade. Tu me chamas formosa e amável, mas a formosura e a amabilidade são tuas. Eu sou apenas uma flor selvagem, inferior, uma rosa de Saron, sem fragrância. Isto é, o açafrão do outono, ou um lírio do vale. A isso, o noivo responde. Está bem, mas apesar de ser uma flor selvagem, porém, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Novamente a noiva responde. Como a macieira, a cidreira, entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. A cidreira é uma linda e robusta árvore proporcionando deliciosa sombra, bem como frutos refrescantes. Como uma modesta flor agreste,
ela mesma reconhece o seu noivo como uma nobre árvore, tanto ornamental como frutífera. Sombra contra o sol escaldante, refrigério e descanso, ela encontra nele. Que contraste entre a atual posição dela e seus sentimentos em relação aos que tinha no início desta sessão. Ele sabia muito bem a causa de todos os temores dela. Sua desconfiança era resultado da sua falta de conhecimento dele. Ele a tomou à parte e na doce intimidade do amor mútuo, os temores e a desconfiança dela desapareceram como a névoa da manhã antes do nascer do sol. Mas agora que ela aprendeu a conhecê-lo, ela tem uma experiência mais avançada do amor dele. Ele não se envergonha de reconhecê-la publicamente. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. A sala do banquete agora é tão apropriada como eram as recâmaras do rei. Sem medo e sem se sentir envergonhada, ela pode se assentar ao seu lado, sua esposa legítima, a sua noiva escolhida. Inebriada com seu amor, ela exclama: Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Agora ela encontra a bênção de ser possuída. Não mais pertencendo a si mesma, o descanso do coração é tanto um direito seu quanto o seu desfrute, e assim também será para o noivo. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Nunca é pela vontade dele que o nosso descanso nele é perturbado. Você pode sempre permanecer, se desejar, ao lado de Jesus. No esconderijo de sua presença, você pode se ocultar a todo momento. Não há nenhuma mudança em seu amor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para nós ele promete: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E sua forte exortação e ordem é: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.